Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula da parceria entre a Conhecimento e a Advipar. Vocês já me conhecem, meu nome é Júlio, a gente já se encontrou por aí em algumas palestras que a gente rodou o Paraná afora. E hoje nós vamos falar de um assunto bastante importante, de um assunto muito significativo para o teu negócio. Qual é esse assunto? Gestão estratégica. Para a gente poder falar, para a gente poder discutir, para a gente poder argumentar a nossa aula de hoje, nós temos um propósito. Qual que é esse propósito? A proposta então da nossa aula é mostrar de maneira clara, objetiva e praticável como, por meio de algumas ferramentas e práticas, é possível tornar a tua gestão, a gestão do teu negócio, mais simples e eficiente, facilitando o teu dia a dia e levando o teu negócio a um resultado mais eficaz, a um resultado mais bacana. Para a gente poder começar a nossa conversa, vamos partir do princípio seguinte: qual que é o contexto atual que a gente está vivendo? Qual que é o contexto atual que o teu negócio, que o negócio do vidro, que esse mercado está inserido? Se a gente for pensar, esse contexto nosso é um contexto onde a instabilidade está presente. Nós temos questões financeiras, políticas, econômicas, mercado diminuindo, cliente sumindo. Então tudo isso, esse contexto atual, faz com que o nosso processo decisório, quer dizer, o processo decisório teu, que é responsável pela gestão do teu negócio, se torne mais complexa, se torne mais difícil. O momento atual, ele pede o quê? Ele pede uma questão de mudança. Mudar, mas mudar o quê? O que você pode mudar dentro do teu negócio, dentro de um ambiente que é instável? Vamos primeiro marcar um ponto aqui. Sempre que a gente fala de mudança, é legal, é sempre pertinente a gente lembrar que todo momento de mudança, e nós estamos vivendo um desses agora, nós estamos falando disso, né? É um momento para a gente poder pensar as coisas de maneira um pouco diferente. A gente pensar as coisas de uma maneira diferente, de uma maneira que a gente possa inovar e de uma maneira que a gente possa fazer melhor ainda aquilo que a gente já faz. Nós temos um exemplo que eu gosto sempre de citar, que é pensar no cacau, pensar no chocolate. Vamos pensar um pouquinho, sair um pouquinho do mercado de vidro e pensar no mercado de chocolate. O mercado de vidro vocês já conhecem, vamos pensar lá fora da nossa caixa, né? Vamos pensar um pouquinho fora no mercado de chocolate. Se a gente for pensar lá, o chocolate ele vem de uma matéria-prima que é o cacau. Mas olha quanta diferença que tem na transformação disso. Alguns vendem chocolate em barra, outros vendem chocolate dentro de uma caixa bonita, outros vendem chocolate em barras pequenas, em barras menores, mas sempre o chocolate. Aí vem alguém e insere nesse mercado algo totalmente diferente. Pega o chocolate num tamanho pequeno, agrega valor nele de que jeito? Colocando um brinquedinho lá dentro. Um brinquedinho que compra da China e custa 30 centavos, 40 centavos, 50 centavos, e aquele mesmo chocolate que antes vendido em barra custava R$60 o quilo, passa a custar com esse brinquedinho lá dentro R$200 o quilo. Isso é pensar diferente. Isso é pegar um momento que às vezes que necessita de mudança, que necessita de ousadia, que necessita de análise, que necessita de um processo decisório diferenciado e agregar valor. Se a gente sair lá do mercado de chocolate e vier para o nosso mercado de vidro, talvez a gente possa pensar da mesma forma. Se vocês pensassem uma vidraçaria há 10 anos atrás, né, a vidraçaria na época do seu pai, talvez, a vidraçaria na época do seu avô, talvez, ou até mesmo na tua época, o que a vidraçaria vendia há 10 anos atrás, há 15 anos atrás? Só vidro. O vidro cortado, o vidro simplesinho lá, transparente, 3 milímetros. Hoje você tem uma gama diferente de produtos que você pode oferecer dentro da tua vidraçaria. Fazendo uma analogia entre chocolate e vidro, nós temos aqui, né, a transformação de uma coisa, a transformação da oferta de um produto. Quer dizer, tornar o teu negócio mais eficiente, tornar o teu negócio mais atrativo. Aí entra uma outra questão que eu queria chamar a atenção de vocês, que é: por que algumas empresas, né, elas são consideradas diferentes umas das outras? Se vocês pensarem no mercado de vocês mesmo,
Tem vidraçarias mais organizadas e menos organizadas. Tem vidraçarias que oferecem 10 produtos e outras que oferecem 100 produtos. Aqui eu estou mostrando para vocês uma oficina. Vamos pegar lá a oficina 1 e a oficina 2. Se você tivesse um carro e teu carro tivesse problema, em qual oficina você levaria o seu carro? Na 1 ou na 2? Eu levaria na 2. Espero que você também. Então, são várias coisas que interferem no cliente para chegar até você, que é o fornecedor do produto que ele quer, ou do serviço que ele quer. Vamos pensar aqui então, vamos fechar uma caixinha aqui então, né? Então, o contexto atual é um contexto de mudança. O contexto de mudança é uma oportunidade para a gente repensar o nosso negócio. E para a gente organizar o nosso negócio, a fim de que ele se torne atrativo para quem a gente quer que venha até o nosso negócio. No nosso caso, o cliente, aquele que quer comprar alguma coisa derivada de vidro, alguma coisa que você ofereça na tua vidraçaria, beleza? Até aqui nós fechamos então uma questão importante, pensando em processo decisório, em mudança, em tudo isso. Bom, a gente chega aqui num ponto que é bastante importante para o entendimento do que a gente está conversando, que é a definição de gestão organizacional. A gente está falando lá que a gestão está com um processo decisório difícil, que o momento é complicado e assim por diante. Então vamos definir o que é gestão organizacional. Para a gente compreender gestão organizacional, 4 fatores são preponderantes. O primeiro fator é a gente pensar em processo. O segundo fator é a gente pensar em pessoas. O terceiro fator é a gente pensar em planejamento e o quarto fator é a gente pensar em recursos. Então veja bem, quando a gente fala desses fatores e fala de gestão organizacional, a definição de gestão organizacional já está aí. É o alinhamento de maneira equilibrada desses 4 fatores. É você compreender bem quais são os teus processos, entender bem quais as expectativas, as competências ou não das pessoas que trabalham com você, é você planejar quais as ações que você quer que a tua empresa faça, que as pessoas da tua empresa façam, e você administrar bem os recursos que você tem na tua mão para poder fazer o teu negócio dar certo. Então aí nós temos a definição dessa chamada gestão organizacional. Junto com a gestão organizacional, existe uma outra definição que também é importante. É a gente pensar o que é gestão estratégica de um negócio. Então veja bem, nós pegamos o conceito de gestão organizacional e trouxemos para dentro desse conceito um outro conceito, que é a estratégia. Então nós temos gestão estratégica de negócios. E o que é essa gestão estratégica de negócios? A gestão estratégica de negócios é você tornar aquela gestão que a gente já falou lá equilibrada, direcionada para quê? Direcionada para resultado. Quanto mais a gente consegue equilibrar todos os fatores que influenciam o meu negócio, todos os fatores que influenciam o meu processo decisório, todos os fatores que influenciam as relações das pessoas que trabalham comigo, todos os fatores que influenciam os meus clientes, que influenciam os meus fornecedores, quer dizer, tudo que está envolto, tudo que está junto com o meu negócio é o que a gente chama de gestão estratégica de negócios. Aí nós chegamos num ponto que é bastante importante, é pensar quais são os fatores que influenciam essa gestão estratégica e quais são os fatores que a gente enumera ali para vocês. Então, dentro da gestão, nós temos lá processos, que a gente já tinha dito lá atrás, ressaltado lá atrás, mas que aqui aparece de novo, planejamento, resultados, custos, pessoas, recursos e estrutura. Bom, vocês devem estar pensando assim, poxa, está meio confuso para mim. O Júlio tinha acabado de falar ali atrás, quando estava falando de gestão organizacional, em 4 fatores. E agora está aparecendo para nós 7 fatores. Qual que é a diferença entre lá e aqui? Lá nós estamos falando da definição de gestão e da influência direta daqueles fatores. Aqueles fatores são influenciados por outros fatores. Então aqui a gente tem
um conjunto maior de coisas, um conjunto maior de elementos que influenciam a tua gestão. Pra gente aqui, nessa videoaula específica, nessa conversa que a gente vai estar tendo hoje, terá na nossa outra videoaula, tem dois fatores que são relevantes que a gente vai trabalhar. O primeiro deles é planejamento e o segundo deles é custos. Então olha só, nós estamos fazendo um recorte aqui, né? Nós estamos fazendo um funil, nós estamos colocando tudo que a gente falou de gestão organizacional e de gestão estratégica dentro de um funil. Passou para a gente nesse funil dois pontos que a gente vai trabalhar com vocês, que a gente acha que são cruciais para que vocês possam tornar a gestão de vocês mais eficiente, mais eficaz e o resultado melhor. Esses dois pontos, trabalhado de maneira estratégica, quer dizer, a partir de uma gestão estratégica, vai levar a gente à vantagem competitiva e a sustentabilidade do teu negócio. Então você vai ter uma gestão estratégica de planejamento de custos, com isso você vai ter uma vantagem competitiva e o teu negócio vai ser mais sustentável. Quer dizer, o teu negócio vai ter uma duração mais tranquila. Quando a gente pensa em durabilidade, né? Quando a gente pensa em sustentabilidade, que eu estou pensando o meu negócio hoje, daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos e assim sucessivamente. Aqui eu quero ressaltar com vocês alguns pontos que vão fazer com que a gente possa construir uma gestão mais estratégica, quer dizer, uma gestão mais equilibrada. O primeiro ponto, o primeiro fator que eu gostaria de ressaltar com vocês é: tenha e torne os objetivos claros e conheça o seu mercado. O segundo ponto, que é bastante relevante, é: torne possível aproveitar as oportunidades que o mercado te oferece. Você está dentro de um mercado, se você olhar ele com bastante cuidado, você vai ver que oportunidades lá estão presentes. O terceiro ponto dentro dessa construção de uma gestão mais estratégica é: busque conhecer as fraquezas e trabalhe em cima delas. Fraquezas de quem? As fraquezas da tua empresa, dos teus concorrentes. Agora tem um ponto aqui que é relevante. Não basta você conhecer as fraquezas do teu negócio. Você tem que saber o que você vai fazer com elas. Como que você vai aprimorar isso que você está identificando como fraqueza, para que elas deixem de ser fraqueza, para que elas se tornem algo que possa contribuir para o teu negócio. O quarto fator que também é relevante é: tenha pessoas em que você possa confiar e lembre-se, as pessoas não são como você. Quando a gente fala de pessoas, quando a gente fala de gestão, quando a gente fala de liderança, enfim, tudo isso que envolve gestão de pessoas, a confiança é um fator primordial. A confiança é uma âncora que faz com que as coisas possam estar mais estabilizadas. E esse ponto que está sendo dito ali, as pessoas não são como você, é de extrema importância. Lembre-se, ninguém, isso às vezes até é impactante dizer, mas eu tenho que dizer para vocês, ninguém vai pensar o negócio de vocês ou vai se dedicar ao negócio de vocês como vocês se dedicam. O negócio é de vocês, os outros são colaboradores, facilitadores, empregados, depende do nome que você queira dar, né? Então a gente tem que ter a consciência disso. Quanto mais a gente torna a nossa gestão confiável, quanto mais a gente confia e é confiado, mais a gente está no caminho de tornar as coisas possíveis, de tornar os resultados eficazes e assim por diante. Portanto, construindo o caminho para a gestão estratégica. O outro ponto que é relevante, o nosso quinto ponto que é bastante relevante nessa construção é: gerencie todos os teus custos e busque alternativa. Nós estamos num momento onde custo tem um impacto relevante, né? E nós temos no Brasil, a gente sabe disso, uma carga tributária que é cada vez mais complicada. Só que se a gente ficar só reclamando dos custos, só reclamando de tudo, a gente não vai chegar ao resultado que a gente precisa. O ideal é a gente buscar alternativas. Quais alternativas? Aí vai depender do tamanho do teu negócio, da tua capacidade de negociação, do teu tipo de cliente, do perfil do teu mercado e assim por diante, né? Mas sempre há alternativa. Bom, o nosso sexto fator importante para construir uma gestão mais estratégica é:
Desenvolva as pessoas para serem competentes como a sua empresa necessita, como a sua empresa precisa. Bom, aqui vale a gente ressaltar uma coisa que é bastante significativa, essa questão da competência das pessoas. Existem só duas formas de você ter pessoas competentes na tua empresa, no teu negócio. A primeira é contratando gente com as competências que você precisa. E você precisa de um processo bem definido e assim por diante. E a segunda maneira é você desenvolver as pessoas, desenvolver as competências que você precisa, né, nas pessoas para que teu negócio possa dar o resultado que precisa. O nosso próximo fator importante para a construção dessa gestão estratégica é: aproxime-se, fale com as pessoas. Confiança é uma via de duas direções. Então a gente volta novamente na questão da confiança. A gente volta novamente na questão do relacionamento. Então, quanto mais você se relaciona com as pessoas, mais você consegue fazer com que elas entendam o que precisa ser entendido, compreendam o que precisa ser compreendido e assim executem, façam, né? Desenvolvam o que precisa ser desenvolvido. E o último fator relevante para esse caminho de construção da gestão mais estratégica é: estimule sempre, reconheça sempre que possível e seja justo. Ser justo é uma das principais características de um bom gestor. Você não precisa ser bonzinho, você não precisa ser carismático, você precisa ser justo. A justiça anda de mãos dadas com a confiança, anda de mãos dadas com a competência, isso falando de pessoas, e pessoas andam de mãos dadas com o processo estratégico, a gestão estratégica. Então, quando você consegue juntar esses fatores, reunir esses fatores, você está no caminho de construir a tua gestão de maneira mais estratégica. A gestão do teu negócio fica mais próxima de alcançar o objetivo que todo negócio tem, que é ter retorno positivo, que é ter resultado, que é ter lucro e assim por diante. A partir do momento que a gente compreendeu os fatores para se construir uma gestão estratégica, vamos falar um pouquinho do que é essa gestão estratégica ou das etapas que eu preciso compreender para se ter essa gestão estratégica. Aí então vale a gente ressaltar 3 fatores. O primeiro é definir uma estratégia, o segundo é elaborar um planejamento e o terceiro é ter a capacidade de implementar isso que a gente planejou. Dentro desse cenário de gestão estratégica, de estratégia, de planejamento e de implementação, vamos por partes. Vamos compreender cada uma dessas partes. A primeira parte que a gente precisa compreender é o que é estratégia. Quando a gente fala o que é estratégia, vale a gente ressaltar que essa estratégia tem algumas características que são comuns a seu conceito. Quais são essas características? É a postura da tua empresa no contexto que ela está inserida, que geralmente é um contexto competitivo, é ter uma forma apropriada para usar os recursos que você tem disponível, é ter a capacidade de analisar o teu ambiente, a situação aonde o teu negócio está inserido e a forma apropriada para atingir os seus principais objetivos. Aí então a gente tem um caminho para definir estratégia. Então a definição de estratégia, com base naquilo que foi dito lá, um propósito, um objetivo, um ambiente conhecido e assim por diante, nós chegamos que a estratégia pode ser conhecida como uma direção de longo prazo para a tua organização, a capacidade que a tua empresa, que você tem de gerir o teu negócio, antecipando as coisas que acontecem nesse mercado que você está inserido, a adequação da organização ao ambiente onde ela está inserido e a capacidade de competir nesse ambiente, a capacidade de competir nesse contexto onde o teu negócio está inserido. Aqui tem uma coisa que a gente precisa ressaltar. Sempre quando a gente fala de estratégia, existe um discurso no mercado, existe um discurso, se a gente pegar um livro de estratégia para ler, né, nós vamos ver lá que a estratégia parece ser muito fácil. Só que aí vale a pena a gente abrir um parêntese aqui. A estratégia, ela é bonita, ela é linda. Só que tem um detalhe, ela não é
tão fácil assim. Ela pode ser simples, mas ela não é fácil. Ela necessita de um conjunto de decisões, ela necessita de um conjunto de elementos, e um deles é a tal da disciplina, que torna esse processo não tão facilitado. Ela pode ser simples, reforço, mas ela não vai ser fácil. Por que ela não é fácil? Porque sempre quando a gente fala de estratégia, sempre quando a gente fala de gestão estratégica, a gente está falando de coisas que vão impactar na tua gestão e, portanto, vai trazer mudança em tudo aquilo que as pessoas estão acostumadas a fazer. E quando a gente traz mudança para esse contexto organizacional, para esse contexto de gestão de negócio, a gente traz junto resistência. É normal, é comum das pessoas. Quando eu tenho que mudar alguma coisa, eu tenho uma tendência a resistir àquela coisa. Principalmente se eu não compreendo, se eu não entendo, se eu não tenho objetivos claros e assim por diante. Coisas que a gente disse lá atrás, que a gente já falou que são fatores importantes para construir uma gestão mais estratégica. Tendo conceituado então estratégia, que é o conjunto de ferramentas que você vai utilizar para chegar ao objetivo, nós chegamos à definição de um outro conceito que é importante também para se compreender gestão estratégica, que é planejamento estratégico. E o que é esse planejamento estratégico? O planejamento estratégico é um processo gerencial que permite estabelecer um direcionamento a ser seguido pela tua empresa, pela tua organização, com o objetivo de se obter uma otimização na relação entre empresa e ambiente. Ou seja, o planejamento estratégico é o processo que instrumentaliza a resposta que a tua organização, que a tua empresa precisa apresentar ao cliente através de políticas de ação diante de um contexto competitivo. Então, o que é o tal do planejamento estratégico? O planejamento estratégico, sendo definido em poucas palavras, é o que te dá direcionamento para o teu negócio, o que te direciona para alcançar objetivo. O planejamento estratégico é basicamente isso. E por que o planejamento estratégico te dá direcionamento para o teu negócio? Porque ele proporciona percepção, capacidade de análise, orientação, organização de processos e organização das pessoas, capacidade para ajustes e controle. Quando eu falo disso, percepção, capacidade de análise, orientação, organização de processos e pessoas, ajustes e controle, eu estou falando do quê? Eu estou falando daquele alinhamento que a gente precisa ter dentro da gestão estratégica que a gente chama lá. Vamos falar então de algo que é bastante relevante para a compreensão do planejamento estratégico. Os ambientes que estão envolvidos no teu negócio, que estão envolvidos na tua empresa. O primeiro ambiente que vale a pena a gente citar é um ambiente interno. Claro, o segundo é o ambiente externo. Você deve estar pensando assim, mas Júlio, por que falar de ambiente, né? Por que falar de ambiente se a gente está falando de planejamento estratégico? Porque tudo que a gente pensa em relação ao desenho, ao alinhamento desse planejamento estratégico, são derivados desses ambientes. O planejamento estratégico ele está inserido no meio, na sombra, né, quando a gente compreende ambiente interno e compreende ambiente externo. Quando a gente fala de ambiente interno, nós estamos falando de pessoas, de recursos, de produtos, de processos, de fornecedores e assim por diante. Quando a gente está falando de ambientes externos, a gente está falando de mercado, a gente está falando de política, a gente está falando de governo, a gente está falando dos fornecedores também, a gente está falando do processo de negociação e assim por diante. Então, compreendendo esses ambientes, nós estamos preparados para poder desenhar, para poder escrever, para poder estruturar o nosso planejamento estratégico. Para a gente partir para essa estruturação do planejamento estratégico, eu gostaria de falar com vocês sobre algumas questões, algumas dicas que são relevantes para o desenvolvimento desse planejamento estratégico. Ressaltando aqui uma coisa que é significativa, que talvez eu não tenha dito ainda. Quando a gente fala de planejamento estratégico, nós estamos falando de uma ferramenta
de gestão. É uma ferramenta que vai te ajudar a ter uma gestão organizacional mais estratégica, beleza? Bom, então vamos a algumas dicas para se desenvolver bem esse planejamento estratégico. A primeira dica é: conheça o seu negócio e conheça o ambiente onde o seu negócio está inserido. A segunda dica é: conheça o seu mercado. Conheça a sua concorrência, conheça os seus fornecedores, conheça os seus clientes. Isso é o seu mercado. A terceira dica é: objetivos claros para curto, médio e longo prazo. Se você não tem objetivo, como é que você vai saber aonde você quer chegar? Se você não tem objetivo claro, como é que as pessoas que trabalham junto com você vão saber o que elas precisam alcançar? Então, ter objetivo é algo relevante. A próxima dica é: comece pelo mais simples. Nenhum processo de gestão vai atingir o ápice se você não resolver o que é simples, o que é do dia a dia. Isso parece ser tão básico, mas não é. Grandes empresas têm grandes problemas porque não resolvem os pequenos problemas, não resolvem os problemas do dia a dia. Pequenas empresas têm grandes problemas porque não resolvem os pequenos problemas. Comece pelo básico. Você não vai conseguir limpar uma sala de acordo se você colocar todos os móveis daquela sala lá dentro. Primeiro limpe a sala, depois coloque os móveis, depois faça a decoração, depois veja se a iluminação está ok, depois escolha as cortinas e assim por diante. Mas primeiro você precisa limpar o ambiente. Isso é o básico, isso é o simples. Então, lembre-se, faça o simples para depois fazer o complexo, para depois fazer o difícil. A próxima dica é: tente tornar o planejamento formal. Saia das ideias, vá para a prática. Dia desses, conversando com um dono de uma vidraçaria, conhecendo o negócio, conhecendo o mercado de vocês, eu perguntei para ele: qual que é o teu plano para daqui a 2 anos? Ele me disse: olha, eu gostaria de ter um forno. Olha só que interessante, ter um forno, nem que fosse pequeno, para produzir as peças para eu vender na minha vidraçaria mesmo. Ele tem uma vidraçaria grande, enfim. Eu perguntei para ele: tá, mas isso é uma ideia ou isso é um plano? Aí ele me disse: não, isso é uma ideia. Eu falei: você nunca escreveu isso? Ele disse: não, eu nunca escrevi. Eu falei: se você não escrever, provavelmente vai ser muito mais difícil você conseguir. É isso que eu estou dizendo em tornar formal o que você tem de ideias. Quando está só com você, só a tua ideia, às vezes as pessoas não entendem aquilo, não conseguem caminhar junto com você naquele propósito. Sempre que possível, torne formal o seu planejamento. A outra dica é: deixe as pessoas saberem sobre os seus planos traçados para o seu negócio. Quanto mais as pessoas que trabalham com você sabem o que elas têm que fazer, o que o negócio demanda delas, provavelmente mais elas vão ter capacidade de entregar. A próxima dica é: envolva as pessoas no planejamento e nas ações decorrentes deles. Quanto mais você envolve as pessoas, mais chance desse planejamento dar certo vai acontecer. Torne o planejamento uma prática corriqueira, quer dizer, do seu dia a dia. Quanto mais você torna isso que você pensa, isso que você tem de ideia, formalizado, isso passa a fazer parte do dia a dia, mais chance você vai ter de tornar esse planejamento efetivo, de alcançar os objetivos que você propôs a partir daquele planejamento. A outra dica é: tenha indicadores de controle. Se você não controla, você não vai saber se alcançou. É simples assim. Então, quando você tem um objetivo, trace lá: como eu vou saber se esse objetivo foi alcançado? Como eu vou saber se a minha equipe atendeu a expectativa que se tinha a partir daquilo que foi planejado? As próximas dicas, então, para o teu planejamento são: desenvolva disciplina em relação ao planejamento, atribua responsabilidades em relação ao planejamento e às ações decorrentes dele, atualize sempre que necessário, busque ajuda se necessário e acredite no que está planejando. Então, olha só, pessoal, com essas dicas, atentando a elas,
você vai ter um caminho mais simplificado para tornar o seu planejamento estratégico mais possível de ser realizado. Com essas dicas, você torna capaz a formalização do teu planejamento estratégico. Bom, pessoal, a partir então dessas dicas, vamos direto trabalhar um pouquinho aqui agora sobre o planejamento estratégico em si. Para a gente poder trabalhar esse planejamento estratégico, a gente tinha dito lá atrás sobre ambientes e tal, vamos trabalhar algumas ferramentas para se poder analisar esses ambientes e a partir dessa análise fazer o que a gente chama de planejamento. Para que a gente possa construir isso, então, a análise, entendimento de ambiente, entendimento de negócio e construção propriamente dita do planejamento estratégico, existem algumas ferramentas. O mercado utiliza dezenas de ferramentas. Cada empresa utiliza as ferramentas que acha mais apropriadas. Se você já leu algum livro sobre estratégia, você deve lembrar, verificou lá que existem diversas ferramentas, né, para se trabalhar análise, para se trabalhar planejamento e assim por diante. Aqui na nossa aula, nós vamos trabalhar 3 ferramentas específicas. Com essas 3 ferramentas, que são ferramentas que eu considero como ferramentas simples, como ferramentas objetivas, como ferramentas claras, você vai conseguir construir, entender todo o caminho que precisa ser seguido para tornar o teu planejamento formal, como aquilo que a gente propôs logo ali atrás. Quais são essas 3 ferramentas? Então a primeira ferramenta é a matriz GUT. A segunda ferramenta é a matriz SWOT. E a terceira ferramenta é uma ferramenta que eu desenvolvi, uma ferramenta própria minha, então você não vai encontrar esse livro, que eu chamo de matriz estratégica. Vamos trabalhar cada uma delas? Então vamos lá. A primeira ferramenta, que é a matriz GUT, ela é o seguinte: trata-se de uma matriz de análise que visa priorizar os problemas que devem ser solucionados pela gestão, além de analisar a prioridade com que certas atividades devem ser realizadas e ou desenvolvidas, em situações como soluções de problemas, estratégias, desenvolvimento de projetos e tomada de decisão. Então essa é a nossa matriz GUT. Eu acrescentei na matriz GUT uma outra matrizinha ali embaixo, identificada como gestão e processo. Eu vou explicar para vocês passo a passo como que a gente trabalha essa matriz GUT. Então, se a gente for verificar lá na matriz, nós temos lá problema, gravidade, urgência, tendência, grau crítico, sequência de atividades. Lá embaixo tem uma tabelinha que vocês devem estar identificando lá. Lá está escrito nota, que vai de 1 a 5, a gravidade, a urgência e a tendência. Para a gente preencher essa matriz é muito simples. É como se você estivesse analisando o teu negócio e fosse fazer uma lista de coisas que você identifica na tua organização, na tua empresa, como sendo questões que precisam ser resolvidas, como sendo questões que precisam ser solucionadas. Eu coloquei um exemplo ali para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Na primeira coluna da matriz nós temos lá problema. No nosso exemplo eu coloquei lá equipe de vendas. Para esse problema, equipe de vendas, eu coloquei que a gravidade dele é muito grave. Quer dizer, eu identifiquei que a minha equipe de vendas é uma parte da minha empresa, é um fator, um elemento da minha empresa que tem alguma questão que é muito grave. Aí nós temos lá a urgência disso, eu identifiquei como sendo muito urgente. Por quê? Porque vendas é algo importante para o meu negócio. Depois eu tenho lá uma tendência. A tendência que eu identifico, analisando essa minha equipe de venda, que eu já identifiquei como problema, é que a tendência é que essa minha equipe de venda, quer dizer, a forma como ela está funcionando, ou o conflito que existe lá dentro dessa equipe, ou a gestão dessa equipe,
enfim, várias questões podem estar envolvidas com essa questão da equipe de vendas, tem uma tendência a piorar. Daí eu tenho lá um grau crítico, que é aquela nota que eu dou. Eu identifiquei a minha equipe de vendas com um grau crítico número 4, com uma nota 4. E eu coloquei lá como sequência de atividade ela sendo a primeira. Para a gente entender melhor essa matriz, eu coloquei um segundo exemplo, que é no problema prazo de entrega como gravidade sendo grave, a urgência como sendo o mais rápido possível, quer dizer, é algo que eu preciso ter uma velocidade, ter uma rapidez para resolver. Uma tendência que, se eu não resolver, irá piorar no longo prazo. Como grau crítico eu coloquei nota 3 e como sequência de atividade eu coloquei segunda atividade a ser resolvida. Então olha só, nós temos dois problemas, equipes de vendas e prazo de entrega. E eu classifiquei nessa minha matriz esses problemas, como um sendo muito urgente e outro sendo menos urgente. A lógica é essa. Então você pode ir colocando ali todos os problemas que você identifica e ir classificando. Qual que é a validade disso? A validade disso é uma coisa que a gente falou lá atrás, que vocês devem recordar. Devemos fazer o mais urgente e o mais simples primeiro. Se a gente for pensar que o mais urgente é o mais simples, é o que a gente tem que resolver primeiro. Então, a sequência de atividades vai ser dentro do grau de urgência que eu tenho. E a outra matriz que eu coloquei logo abaixo dessa, que é aquela que está escrito lá, gestão e processo, eu identifiquei os mesmos problemas dentro dessa matriz. Então tem lá que equipe de vendas é um problema de gestão e prazo de entrega é um problema de gestão e um problema de processo. O que isso impacta, se é gestão e processo? Impacta aí bastante. Se é gestão, geralmente envolve pessoas. Se é processo, a forma, o processo decisório, as questões envolvidas são totalmente diferentes de quando eu falo de gestão. Então é sempre legal, eu gosto sempre quando eu vou trabalhar em processos de planejamento, em processos decisórios, em processos de gestão, dividir, separar, se aquilo que eu estou tratando, se aquilo que precisa de uma solução, se aquilo que precisa de uma resposta, se é uma questão de gestão ou de processo. Tentem fazer isso e vocês vão ver que faz toda a diferença para você trabalhar aquela gestão organizacional que a gente disse logo ali atrás. Outra matriz legal para você trabalhar o teu processo, o teu planejamento estratégico, e que é uma ferramenta muito utilizada, porque ela é muito simples. Se você for pegar qualquer manual que vai trabalhar planejamento estratégico, que vai trabalhar gestão, que vai trabalhar plano de negócios, enfim, trabalha essa matriz, é a matriz SWOT. A matriz SWOT, ela trabalha tanto o ambiente interno quanto o ambiente externo. E ela trabalha 4 pontos, 4 quadrantes dentro desses ambientes. 2 no interno e 2 no externo. Quando a gente fala de ambiente interno, ela trabalha pontos fortes, pontos fracos. Quando ela trabalha ambiente externo, ela trabalha oportunidades e trabalha ameaças. Da mesma forma como eu fiz com a matriz GUT, eu vou mostrar para vocês um exemplo de como que a gente pode trabalhar a matriz SWOT. Então vamos lá. Pensando no negócio de vocês, pensando numa vidraçaria, tá? Eu coloquei alguns pontos lá que vão estar divididos entre esses pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades. Como primeiro ponto forte, eu coloquei lá a localização. Então a tua vidraçaria está localizada num ponto comercial muito bacana. Um bairro com uma per capita alta, uma clientela grande e assim por diante. Como pontos fracos, eu coloquei um lá como exemplo que é atendimento. Então, você identificou que é um ponto fraco do teu ambiente interno, o atendimento que você presta para os teus clientes. Dentro desse exemplo, eu coloquei lá como oportunidade novos lançamentos imobiliários no bairro. Então você tem uma localização que é bacana e você identificou que no bairro onde está localizado o teu negócio tem vários empreendimentos acontecendo lá. Isso é uma oportunidade legal. E como ameaça,
eu coloquei lá novo concorrente próximo de você, novo concorrente no seu bairro. Então ali, nesses 4 pequenos exemplos, simples exemplos, é para você identificar como que a gente pode trabalhar essa questão da análise de SWOT. Eu tenho uma dica bacana para você trabalhar essas matrizes. Trabalhar sozinho ou trabalhar com a sua equipe, o ideal é sempre trabalhar com mais de uma pessoa e assim por diante, é você utilizar esse instrumento aqui, um instrumento revolucionário, né? O post-it. Tá? Como que geralmente eu faço essas análises? Eu imprimo essas matrizes numa folha grande e trabalho com post-it. Então aqueles exemplos que eu coloquei ali, na prática, eu faria o seguinte, lá onde está identificado, por exemplo, na análise SWOT, ponto forte, que eu coloquei localização, eu escreveria aqui no post-it, localização. Destacaria isso, iria lá na minha matriz e pá, colocaria lá o meu post-it de localização. Lá em pontos fracos, eu colocaria atendimento e pá, colocaria lá na minha matriz. Vamos para a nossa última matriz, a terceira matriz que a gente está chamando de matriz estratégica, que vocês vão ver que a junção ela é derivada das informações das outras duas que nós já fizemos. Nós já trabalhamos a GOT, nós já trabalhamos a SWOT. E o que é essa matriz estratégica? Ela é uma matriz que visa alinhar o planejamento estratégico do seu negócio, com base no que foi analisado anteriormente com as outras matrizes já desenvolvidas. Proporciona direcionamento para a ação, ou seja, para a implementação do que foi planejado. Atribui propósito, define estratégia, direciona ações, atribui responsabilidades e apresenta indicadores de controle. Então, como eu disse para vocês logo ali atrás, essa matriz é uma matriz que você não vai encontrar por aí. É uma matriz desenvolvida para poder se pensar diretamente planejamento, gestão estratégica, beleza? Vamos lá então ver a matriz e colocar alguns exemplos da mesma forma como a gente fez com as outras, para que você possa entender de maneira bem legal e possa usar essa matriz. Esse é o nosso propósito, né? Que você utilize essa matriz. Então vamos lá. A matriz ela é composta por algumas partes. A primeira, você tem lá a definição da área e departamento, depois você tem a definição do propósito ou fator crítico de sucesso, você tem o direcionamento estratégico que você quer dar para o seu negócio, você tem potencialidades, fatores a serem melhorados, objetivos, ação estratégica, responsabilidade e controle, quer dizer, indicadores para você controlar tudo que você planejou. Vamos no nosso primeiro exemplo? Então vamos lá. Eu coloquei lá como área, a área de vendas. De novo, a área de vendas. Para a gente ter uma linearidade, né? Para a gente pensar de maneira linear aquilo que a gente já fez lá atrás, beleza? Então você tem lá vendas, propósito ou fator crítico de sucesso. Aumentar em 5% as vendas em 2016. Como eu disse, isso é um exemplo. Você pode colocar isso ou não, vai depender do que você analisou antes no teu negócio, legal? Vamos lá então, vamos continuar? Direcionamento estratégico. Ser líder de mercado na região sul de Curitiba. Por exemplo, ali eu estou colocando Curitiba, pode ser Foz, Maringá, Londrina, Ponta Grossa, aí vai depender de onde você está localizado, é claro, né? Vamos para o nosso próximo passo da matriz? Vamos lá. Potencialidade. Maior tempo de mercado na região. A minha vidraçaria é a vidraçaria mais antiga, todo mundo conhece. Isso é uma potencialidade, isso é uma força do meu negócio. Legal? Vamos lá, outro ponto. Fatores a serem melhorados. Atendimento ao cliente. Atendimento ao cliente, novamente, está aparecendo ali no exemplo, é claro. Pode ser que o atendimento do seu negócio, torço eu para que seja o melhor possível, né? Mas ali como exemplo vale para a gente poder tornar mais simples esse exemplo. E daí, o que deriva disso? Então nós temos lá um propósito, nós temos pontos fortes, pontos fracos. O que a gente quer com isso? A gente quer dar direcionamento. Lembra? Nós estamos fazendo planejamento para implementar. Então como que a gente faz isso? A gente pega derivado disso os próximos pontos. Quais são os próximos pontos? Objetivo. Então qual que é o meu objetivo no exemplo? Aumentar a participação no mercado local.
Objetivo claro. Se eu falo isso para a minha equipe, ela vai entender. Eu quero aumentar a participação no mercado. Quer dizer, eu quero vender mais que o meu concorrente. Eu quero vender para clientes que o meu concorrente vende hoje. Eu quero vender para ele, quero aumentar a participação no mercado. Objetivo claro, todo mundo entende. É realizável? Provavelmente, né? Qual que é o próximo passo depois do objetivo? Ação estratégica. Contratar um software para a gestão de clientes, um ERP. Então, olha só, derivado do objetivo eu tenho uma ação. O que é essa ação? É algo que eu vá fazer. No nosso exemplo, aumentar a participação no mercado, eu coloquei lá, ter maior controle dos meus clientes. Quanto mais eu conheço meu cliente, quanto mais eu faço que esse meu cliente volte na loja, quanto mais eu conheço o perfil de cliente de onde eu estou, mais possibilidade eu tenho de tornar esse objetivo uma ação, beleza? Então a ação é aquilo que eu faço para alcançar o objetivo. Derivado dessa ação eu tenho o quê? Uma responsabilidade. É sempre legal, é sempre bacana você atribuir às pessoas ou aos departamentos, às áreas, enfim, as responsabilidades por cuidar, por organizar, por administrar junto com você aquele objetivo que se tinha, aquela ação que a gente está realizando, beleza? No nosso exemplo ali, área de vendas. Nós estamos falando de vendas. Se você tem um gerente de vendas, o gerente. Se você não tem o gerente de vendas, se você tem só uma equipe de vendas, um vendedor que seja, essa pessoa vai contribuir com você, vai ter responsabilidade junto com você em cima daquilo que está proposto ali como ação, em cima daquilo que está proposto ali como objetivo, beleza? E o próximo e último passo é o quê? A gente traçar algo que nos faça, que nos ajude a controlar se aquele objetivo foi alcançado, se aquela ação que foi implementada está dando resultado ou não. Então nós temos indicadores. Quais são os indicadores que a gente colocou como exemplo ali? Vamos ver? Então eu coloquei lá número de clientes e metragem de vidro vendida. E eu coloquei um 3 com pontinhos ali. Aquele 3 com pontinhos pode ser desdobramento de outros indicadores que você tenha, que você acha que são possíveis de serem realizados. Aí a gente fechou a nossa matriz. É simples, não é? Tranquila, não é? Possível de ser feita? Claro, simples. Você pode fazer, com certeza pode. A tua equipe consegue compreender isso? Provavelmente, né? Então, se você trabalha essa matriz de maneira pontual, da onde que eu tiro esses pontos? Da onde que eu tiro isso que eu preencho ali? O que eu já fiz lá atrás. Aquilo que eu identifiquei lá como urgente, como grave, como tendência na minha GUT. Aquilo que eu identifiquei como oportunidade ou ameaça, força ou fraqueza na minha análise SWOT. Lá eu já conheci o meu negócio, já conheci o ambiente onde eu estou, já conheci o ambiente interno e externo, concorrência e assim por diante. Agora eu venho e faço esse mapa estratégico, esse desenho do que eu preciso realizar, desdobrar. Aí eu tenho como tornar isso palpável, tornar isso controlável, tornar isso visível. As pessoas conseguem compreender melhor a partir da realização dessa matriz que eu estou propondo para vocês. Que ressalto, ela é simples, ela é realizável, ela é prática e ela vai dar um impacto significativo na tua gestão e no resultado do teu negócio. Legal então? Nós estamos quase fechando a nossa aula, olha só que legal. Nós falamos de tanta coisa, né? Falamos de ambiente, falamos de concorrência, falamos de dinamicidade, falamos de mudança, falamos de gestão, falamos de planejamento, de pessoas, enfim, de fatores, de elementos que se misturam dentro de um balaio bem grandão que a gente chama de organização, né? Quando você pega e consegue desenrolar todos esses nós que tem na relação desses fatores, você está trabalhando a gestão do teu negócio. Para você trabalhar isso,
Eu mostrei para vocês algumas matrizes que vão auxiliar no desenrolar, né, de todos esses nós que provavelmente esses fatores causam dentro disso que você chama ou disso que é o teu negócio, beleza? Para a gente finalizar a nossa aula de hoje, essa nossa conversa de hoje, eu gostaria de deixar com vocês algumas últimas dicas. Vamos a elas? Então vamos lá. A primeira, tudo que é referente à estratégia de seu negócio só dará resultado se for acreditado, principalmente por você. Lembre só, meu amigo, você é o gestor, você é o dono, a tua empresa geralmente é o espelho daquilo que você pensa, daquilo que você quer, dos objetivos que você traçou. Quando a gente fala de gestão estratégica, acreditar nisso é muito importante. As pessoas vão acreditar se você acreditar. Dê identidade a isso, dê cara a isso, né? Junto com tudo que você já fez na tua empresa. Como eu disse lá, a empresa é tua cara, torna o planejamento, a gestão, a estratégia a tua cara também. Que daí as pessoas vão trabalhar junto com você para chegar aos resultados que você quer e que elas querem também. Por isso elas estão junto com você lá. Vamos a outra dica? Sempre que possível, esteja à frente de todo o processo. Isso dará legitimidade. Essa dica complementa a anterior, né? Quanto mais você estiver junto, mais legítimo aquele processo vai se tornar. Mais legítimo as pessoas vão ver aquele processo. Legal? Vamos à próxima? As pessoas são fatores essenciais para o sucesso de todo o processo estratégico. Sempre que possível, prepare as pessoas para todas as exigências e mudanças decorrentes dele. Se você conseguir trazer as pessoas para o teu lado, para trabalhar junto com você na gestão disso, na gestão do teu negócio, tenho certeza absoluta, e pode ter certeza absoluta disso, que os resultados serão melhores. Se as pessoas estão preparadas, legal. Se não estão, talvez mereça um cuidado sobre isso. Lembra do que eu disse lá atrás? Duas formas de ter pessoas com as competências que você precisa. Uma é trazendo, geralmente isso custa caro, e a outra é desenvolvendo, né? Então veja qual é a melhor situação para o teu negócio, qual é a tua realidade hoje, beleza? Vamos para a próxima? O planejamento estratégico é uma fase, não é o começo nem o fim, é um meio para tornar a gestão do seu negócio mais eficiente. Então olha só, eu disse para vocês, planejamento é uma ferramenta que colabora com a gestão. Ah, eu fiz meu planejamento, tracei tudo lá, identifiquei tudo, tenho isso prontinho. Terminei o trabalho? Não, na verdade você está começando. Então, planejamento não é começo nem fim, ele é um meio. Ele é o que vai direcionar várias coisas, inclusive esforços, para que o teu resultado seja alcançado, para que o resultado do teu negócio seja alcançado. Lembre-se disso, não é finalizar o planejamento, é construir, desenvolver e aprimorar esse planejamento sempre que for necessário. Ele vai precisar ser revisitado, ele vai precisar ser revisto. O planejamento ele é dinâmico, ele não é estático. A gestão é dinâmica, principalmente hoje em dia, né? Hoje tudo é dinâmico, a gestão não seria diferente disso. Vamos para a próxima dica? Tenha metas e objetivos claros e possíveis de serem realizados. Isso aqui é vital para o sucesso do teu planejamento. Se você traça metas e objetivos que não podem ser alcançados, as pessoas perdem o estímulo. As pessoas passam a não acreditar. Então comece com objetivos básicos, com metas básicas que sejam possíveis de ser alcançadas. As pessoas vão se tornando mais audaciosas, vão adquirindo novas competências e daí você vai traçando objetivos e metas mais ambiciosos. Mas quanto mais acessível e claros eles forem, quanto mais realizáveis eles forem, melhor vai ser para o teu negócio, melhor vai ser para a tua gestão. Beleza? Vamos para a próxima dica? Esteja preparado para frustrações e para ajustes, para mudança de rota. Lembre-se, existem fatores que são externos, que não podem ser controlados por você. Lembre-se, planejamento é dinâmico. Coisas vão dar erradas? Claro que vão. A gente está lidando com mercado, a gente está lidando com pessoas, a gente está lidando com clientes, com fornecedores, né? Mas o planejamento tem uma questão que é bastante importante.
Planejamento nos ajuda a errar menos. Ele não vai nos tirar toda a nossa condição de erro. Ele vai amenizar e muito os nossos erros, os erros da nossa gestão. Legal? Vamos para a próxima dica? Todo processo estratégico é dinâmico. Todo processo estratégico é dinâmico. Precisa acompanhar as questões decorrentes dos ambientes onde o seu negócio está inserido. Já tinha dito isso e reafirmo. Planejamento estratégico é dinâmico. Isso nos ajuda a trabalhar em ambientes dinâmicos. Isso nos ajuda a trabalhar em ambientes turbulentos. Isso nos ajuda a trabalhar em situações que a gente está vivendo agora, de instabilidade. Beleza? Vamos para a nossa última dica então? Planejamento primário é melhor do que nenhum planejamento. Então acredite, qualquer planejamento que você faça é melhor do que não ter nenhum planejamento. Se você pegar um pedaço de papel qualquer lá, um papel que seja rascunho, e escrever quais são as suas metas, quais são os seus objetivos, o que você precisa para alcançar aquilo, quais são as suas maiores dificuldades, escrever lá 10 linhas, 5 linhas. Ah, não vou usar matriz não, Júlio, isso é muito chato, eu não quero usar isso. Não tem problema, use um pedaço de papel qualquer. A melhor forma, a melhor maneira que você compreenda, que você se sinta confortável para fazer, mas faça. Qualquer planejamento é melhor do que nenhum planejamento. E lembre-se, só o planejamento não é a solução, ele é o meio para você chegar nas soluções. Legal? Bacana? Bom, pessoal, como eu havia prometido para vocês, eu tentei passar nessa videoaula curta, né, mas porém bastante objetiva, todo um caminho para se chegar a algo que a gente chama de gestão estratégica e com isso a eficiência do seu negócio, né? Se você seguir passo a passo do que eu passei para vocês, do que eu demonstrei para vocês, do que eu exemplifiquei para vocês, tenho certeza que vocês vão tornar a gestão do negócio de vocês muito mais simplificada, muito mais dinâmica e muito mais eficiente. Tenho certeza que os resultados que vocês alcançarão serão resultados que valerão a pena o esforço que vocês vão ter que fazer para poder construir isso, né? Acreditem, é possível. É possível. Você, a sua empresa, as pessoas merecem ter uma gestão mais delineada para o que a gente chama de estratégico. Merece ter um planejamento para direcionar todos os esforços que vocês empregam no dia a dia de vocês, na dedicação que vocês têm para com a empresa, para com o negócio de vocês. Beleza? Então eu quero deixar aqui um abraço, agradecer a atenção de vocês e dizer que nós continuamos à disposição de vocês.